Olá, seja bem-vindo ou seja bem-vinda a mais um vídeo da nossa série IELTS Speaking e como responder perguntas nele, não é? E aqui nós temos uma pergunta tipo parte 1. Perguntas tipo parte 1 são as primeiras perguntas que você responde no momento do exame. E elas são um pouquinho, de fato, assim, pegadinhas, pelo menos a priori, não porque o exame faz elas ser ou elas serem pegadinhas, mas porque a sua impressão a priori é errada se você não estiver atento. Você vai ver que, por exemplo, como você vê neste exemplo de pergunta que temos aqui, as perguntas são muito diretas, muito curtas, muito, de fato, retas para você. E você, portanto, fica na percepção de que as suas respostas têm que ser tão retas e diretas quanto as perguntas. Mas isto é um erro, eu não digo que fatal, mas completamente desnecessário num contexto IELTS speaking, porque primeiro, você está no exame speaking. Então, a cada oportunidade que você tiver de efetivamente mostrar a sua capacidade de comunicação prática na língua inglesa, melhor. E isto se inclui também na parte 1. Às vezes as pessoas recebem perguntas como essa: Which social media websites do you use? E aí elas simplesmente respondem: Oh, I use Facebook and Instagram. E param aí. E este é um grande erro, porque você está perdendo a oportunidade de pontuar mais, dando respostas efetivamente completas. Então, o examinador te faz uma pergunta reta, bem direta, bem curta, mas ele definitivamente não espera que você vai ter uma resposta tão direta quanto a pergunta. Então, nós aqui vamos estar mostrando qual é a forma apropriada de fazer a sua resposta em perguntas tipo parte 1 do exame Speaking. O que vamos aqui lidar? Você aplica não somente para uma pergunta como esta, que é muito comum, mas também todo e qualquer outro tipo de pergunta na parte 1 do exame. Lembrando que a parte 1, ela ocorre durante os 5 primeiros minutos do seu exame speaking, e você responde uma série de perguntas que seguem a mesma estrutura desta pergunta exemplo que temos aqui. Então, mais uma vez, vejamos a pergunta. Which social media websites do you use and why? Ou seja, qual sites de mídia social, de rede social você usa e por quê? Bom, você aqui então tem um exemplo de resposta. E depois vamos fazer o breakdown, a quebra, o destrinchar dessa resposta para você compreender como ela é estruturada. E a fórmula aqui seguida você aplica também em todo e qualquer outro tipo de pergunta na parte 1 do exame. There are a few social media websites I use, which include sites like Facebook, Twitter, Instagram, and LinkedIn. I use these websites mainly to remain connected with my friends, families, and office colleagues, as well as the issues that are affecting our world around us on a daily basis. They also allow me to create and maintain professional relationships. For instance, I was able to get my last job through social media. Então, aqui, veja, a resposta foi bem completa, mesmo a pergunta tendo sido tão curta. E aqui, neste modelo de resposta, ela é estruturada seguindo a lógica que nós denominamos de OJE. Opinião, O, justificativa, J, e exemplificação, E. E nós sugerimos você seguir esta lógica para toda e qualquer pergunta tipo IELTS, seja na parte 1, seja na parte 3. Lembrando que na parte 3 do exame Speaking, você tem perguntas não necessariamente como esta que você tem na parte 1, mas tão diretas quanto essas perguntas como você tem na parte 1. Então vamos ver aqui a referência que nós temos. No caso da opinião, qual foi a opinião dada? There are a few social media websites I use, which include sites like Facebook, Twitter, Instagram and LinkedIn. Isso daqui é uma opinião, o posicionamento inicial. Muito frequentemente, quando a pessoa ela faz o exame speaking não necessariamente bem preparada, ela para aí. Aí o examinador até mesmo se vê forçado a perguntar, ok, why? Não é porque ele quer saber de forma mais aprofundada e completa o porquê que você acha o que você acha ou por que você faz o que você faz. E agora temos a justificativa que demonstra isso. I use these websites mainly to maintain connected with my friends, to remain connected with my friends, families, and office colleagues, as well as the issues that are affecting our world around us on a daily basis. They also allow me to create and maintain professional relationships. Agora, você tem a parte que mesmo as pessoas bem preparadas muito frequentemente não fazem, que é dar a exemplificação. Essa exemplificação é muito importante, pois ela ilustra uma situação real que de fato define o porquê que você acha o que você acha, fazendo com que a sua argumentação dada aqui no exame speaking seja de fato não somente uma
questão que você expressa o porquê, mas que tem real justificativa no mundo real. E isso se dá pela exemplificação de mundo real trago por você na sua resposta. Agora, você pode inventar este exemplo, não importa. O que importa é você ir um pouquinho além e estabelecer este exemplo para conectar a sua resposta à realidade. Então temos aqui no caso da exemplificação. For instance, I was able to get my last job through social media. Ou seja, por exemplo, eu fui capaz de conseguir meu último emprego através de social media, através de mídias sociais. Então, definitivamente aqui agora temos uma resposta completa. E mais do que uma resposta, uma argumentação completa. Pois é exatamente isso que o IELTS te exige. Seja no exame Speaking, seja no exame Writing, que são os dois exames onde que você tem que dar respostas abertas, não é? Os exames ali, eles não estão na realidade testando o quão bem você fala inglês. Eles querem mais. Eles, na realidade, estão testando o quão bem você argumenta em inglês. E falar e argumentar são duas coisas completamente diferentes. E para o IELTS, você precisa de argumentar. E para argumentar bem, você tem várias fórmulas. A nossa, que nós sugerimos você sempre seguir, é a OJE. Tudo bem?